Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, mais uma corrida de MotoGP, mais uma vitória de Marc Marques. Ele faz pole, ele ganha sprint, ele ganha a corrida principal. É aquele negócio, né? Tipo, você até desanima a ver a corrida, né? Que você nem se dá o direito de iludir que alguém vai bater de frente, né? Vê aí a corrida da Áustria, o Bezek largou na pole. Dessa vez não foi o Marques que fez a pole, mas é aquele negócio, chega a sprint, o Marques vai lá e ganha, né? Aí a gente tem a corrida principal, o Bezek começa bem, ele chega a abrir 8 décimos, né? O Bagnaia tá à frente do Marques no início, já vamos falar de Pecco Bagnaia porque eu tenho muito para falar sobre ele, né? O Marques passa o Bagnaia em uma volta, aí depois fica aquela perseguição, o Bezek até certo ponto sustenta, vira um ritmo muito bom, vendo na casa de um 30.0, aí chega um momento vai lá o Marques e passa. Mas ainda a gente quer se iludir porque Fermin Aldiger uma corrida magnífica, passando a Costa, passando Bagnaia, passou Bastianini, fez uma ultrapassagem maravilhosa, a ultrapassagem da corrida em cima do Bezek, surpreendendo com um mergulho na curva 3, né? Acho que curva 3 ou 4, uma das duas, né? Mas foi linda a manobra ali do Fermin Aldiger, tá empolgadaço, uma das corridas mais bonitas do ano foi essa do Aldiger, né? E ele chegou a tirar para 6 décimos, vai ter briga pela vitória, ele vai se jogar, o Marcos não deixa, então, assim, chega nas voltas finais. Ele tem, obviamente, rádio, ele sabe que o cara tá chegando, e quando precisa acelerar, ele acelera, né? Ele controla a corrida, ele leva a corrida do jeito que quer, e quando precisa acelerar, ele acelera e ninguém acompanha. Essa é a verdade. É um gênio, é um dos maiores pilotos de todos os tempos, se não o maior. O debate tem três nomes, né? Os três estavam na pista, inclusive, hoje, né? Um pilotando, que é o Marc Marques, o Valentino Rossi, que é chefe da VR, que teve um fim de semana para esquecer, e estava lá andando de motinha, e quem deu a bandeirada, o lendário Giacomo Agostini, é octacampeão da MotoGP, e assim, para muitos o melhor de todos os tempos, mas o Marc Marques vai ser heptacampeão. Isso já, assim, a vantagem para o Alex Marques é um negócio que chega a ser, assim, até cômico, né? De certo momento da temporada, no início do ano, o Alex Marques chegou até a liderar o campeonato, porque é aquele negócio, sempre estava chegando em segundo, aí uma hora ou outra o Marques caía e ele conseguia somar os pontinhos extras. Mas agora nem isso mais, não consegue ter a regularidade de antes. A gente vê que só o Marques consegue sustentar lá na frente. O Alex Marques hoje teve uma volta longa de punição e não conseguiu se recuperar, né? Uma corrida muito fraca do Alex Marques, ainda mais comparado ao companheiro, né? Que aí eu tenho que fazer esse paralelo. O Fermin Aldiger tem a mesma moto e ele progrediu e teve um ritmo alucinante no final, coisa que o Alex Marques não teve. Isso foi um fim de semana apagado, pelo menos na corrida. Na sprint foi segundo lugar, etc, né? Mas nessa corrida principal, um Alex Marques que termina num discreto décimo lugar, quer dizer, né? Então, assim, é uma corrida da MotoGP que, assim, a Áustria nunca foi, assim, também ser o palco das corridas mais épicas. Tem algumas vitórias bacanas, a do Miguel Oliveira, passando o Dovizioso na última curva, uma vitória do Dovizioso sobre o Marques, acho que em 2019, naquele ano que foi bem bacana entre o italiano e o espanhol, mas, assim, não é uma pista tão fácil de ultrapassar, as retas não são tão longas, você tem ali uma variedade de curvas muito pequena, né? Tipo, as curvas na Áustria, ou são curvas de baixa, normalmente curvas de baixa para direita, né? E aí você tem uma outra curva para esquerda, né? Por causa da mudança de traçado ali que aconteceu na segunda reta, eles fazendo aquela tangência lá para não ir direto ali para a curva 2, com medo da moto passar reta e acertar alguém, né? Tipo, é uma preocupação que a MotoGP tem. A questão você tem curvas que são muito semelhantes, algumas curvas de raio longo para direita na final da prova, aquelas últimas duas e as outras duas da esquerda, né? Tipo, é um circuito que tenha, assim, pontos muito claros de ultrapassagem pensando em moto, né? Até porque não tem, igual na Fórmula 1, asa móvel, que asa móvel, as três retas aí tem o DRS, aí você consegue planejar melhor a manobra, né? Então, assim, é um circuito que você tem que usar para fazer ultrapassagem, você tem que sair bem das curvas, e é difícil porque, como eu disse, muitas das saídas de curvas são de muita baixa velocidade, então não é tão fácil ter uma tração melhor que o carro, a moto à frente, ainda mais quando você está em perseguição. Então tem que ser muito ousado, tem que caprichar muito ali a antecipação das curvas para conseguir a manobra. E quem fez isso bem foi o Aldinger. E a corrida do Aldinger é um espetáculo e mostra o talento que esse cara tem, né? É a temporada de estreia, mas assim, ele já mostrou, por exemplo, em algumas corridas, tipo Le Mans, ele foi bem. Ele teve algumas performances muito bacanas esse ano, mostrando que tem um talento e uma velocidade que podem permitir ele ser competitivo em várias corridas. E eu gostei muito da corrida dele hoje, não só pela ousadia, mas pelo ritmo também, né? Tipo, o cara
mostrou velocidade o tempo todo, partiu para cima, não teve medo, e a gente precisa de mais pilotos assim na MotoGP, né? Então, segundo lugar legal para ele, o Bezzecchi em terceiro foi bravo ali na luta com o Marques, né? Ter um troco, né? Mas fica nítido que não tem moto para acompanhar esse ritmo, né? Ele colocar a Aprilia em terceiro já é um grande feito, né? O quarto lugar para o Pedro Acosta também é digno de aplausos, ótima corrida de KTM e, se não me engano, agora até eu esqueci quem foi o quinto lugar, acho que foi o Bastianini, né? O Bastianini também fez ótima corrida. O sexto lugar do Juan Mir, assim, grande corrida de Honda. Normalmente o melhor piloto da Honda é o Johan Zarco, mas hoje o Juan Mir foi lá e fez uma corrida fantástica, aproveitando as oportunidades, conseguindo as manobras. Brad Binder em sétimo lugar, boa corrida. A KTM muito bem hoje, né? Quarto, quinto e sétimo, né? O Maverick Vinales, infelizmente, não estava em condições de corrida, não pôde correr, porque senão estaria lá na frente, sem dúvida nenhuma. Mas temos que falar aqui, né? Tipo, de Pecco Bagnaia, né? Porque assim, o resto é resto, entende? A gente pode colocar aqui o Raul Fernandes bem, né? Com a moto que ele tem. Aí o décimo lugar do Alex Marques decepcionante, porque eu esperava que ele recuperasse mais, tem moto para isso, olha o que o Aldiger fez. O Morbidelli em 11º, assim, eu vou ser sincero, eu fico pensando, quanto é dos pilotos que, a meu ver, não tem nada de diferenciado, nem o Gian Antonio, nem o Morbidelli, e o quanto é da VR também, como bem eles ajustam essa moto ou não, né? Tipo, tem que também colocar a responsabilidade na VR, né? Porque não é de hoje que eles vêm tendo fins de semana apagados, né? E o Zarco em 12º ali não foi uma boa corrida perante o que ele já foi capaz de produzir. Mas falando do Bagnaia, né, gente? Eu entendo que a moto não é a das mais fáceis de guiar, etc, né? Mas, cara, assim, oitavo lugar e se arrastando no final da prova, tipo, nas últimas voltas ele estava vendo mais de um segundo mais lento do que o Marc Marques, né? E estava vendo mais lento que o Raul Fernandes, né? Tipo, a Ducati tá ruim de pilotar? Ok, mas não pode ser ruim o suficiente para ele perder para o Juan Mir de Honda. Assim, todo respeito ao Juan Mir, eu acho um ótimo piloto. Eu acho assim, eu sei que ele ganha uma forma negativa pelas quedas dele, etc, né? Mas assim, na Suzuki ele pilotava uma barbaridade, né? Saudade, inclusive, da Suzuki na MotoGP. Agora, assim, o Bagnaia não pode terminar em oitavo. Ainda mais numa pista que é a cara da Ducati, que tem boas retas, entende? Então, assim, é frustrante, sério mesmo, porque a gente não tá falando de um piloto qualquer, tipo, o Aldiger, por exemplo, nunca ganhou na MotoGP, a temporada de estreia tá lá em segundo, o Bagnaia é bicampeão mundial de MotoGP, disputou os últimos 4 títulos da MotoGP. O Bagnaia é o cara que a gente esperava que fosse fazer frente ao Marc Marques, porque os outros pilotos não faziam, mas aqui a gente teria, teoricamente, o cara de estofo, um bicampeão mundial. E é isso que ele entrega de desempenho? É o melhor que ele pode fazer? Só me faz assim pensar, né? Tipo, caraca, né? Essas motos realmente da Ducati nos últimos anos estavam muito à frente, né? Porque isolavam ele das disputas com os outros pilotos, né? Tipo, o Jorge Martin, o Bagnaia, né? Que dá aquela impressão, né? Que parece meio artificial. Coloca eles na moto normal ou na moto mais difícil, os caras não fazem a diferença. Porque o Jorge Martin é outro hoje que caiu ali, eu sei que não deve estar 100%, mas não pega bem pra ele cair em 14º lutando contra o Luca Marini, enquanto o Bezzecchi luta com o Marc Marques pela vitória, pelo menos naquele momento de prova, né? Mas o Bagnaia é decepcionante, né? Não tem nada ali para tirar desse ano. Até a vitória lá nos Estados Unidos é porque o Marques caiu, né? Porque em ritmo puro ele não ganhou do Marques uma vez. Isso pra mim é revoltante, entende? Tipo, não tem situação diversa, não tem nada pro Bagnaia conseguir ficar à frente, né? Porque se uma hora ou outra alguém faz, tipo, o Zarco com a Honda foi lá na chuva e ganhou em Le Mans. A mesma coisa lá na Inglaterra, ele e o Bezzecchi foram lá e venceram as Ducatis, né? O Alex Marques também conseguiu uma corrida fantástica lá em Jerez e foi por justiça o cara que ganhou a corrida. Tem sempre ele, pelo menos um piloto que conseguiu fazer algo, e nunca é o Bagnaia. O Bagnaia tá só frustrando a gente nessa temporada, né? Até nas coisas que ele devia ser, assim, o cara mais forte, que ele andava bem, como é Mugello, ele não só não ganha do Marques, ele leva do Alex Marques também, leva a passão do Gian Antonio. Esse ano a gente só lembra de um momento do Bagnaia. A vitória dos Estados Unidos ela é esquecível. Então, é frustrante, porque a gente tá falando de um bicampeão mundial. E hoje a corrida dele assim, é revoltante, porque tem ultrapassagens que ele toma que ele faz a ultrapassagem nele mesmo. A ultrapassagem do Bastianini, ele errando sozinho. Então assim, frustrante demais. Pecco Bagnaia deve demais para o bicampeão e não está honrando assim, a honra que é ser bicampeão mundial de MotoGP. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.